Olá pessoal, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês gostem, compartilhem com os amigos e não esqueçam de se preparar muito bem psicologicamente antes dos investimentos. E olha aí o que a gente falou nesse vídeo hoje. E hoje nós vamos falar assim, por que preparar o psicológico primeiro antes de começar a investir, né? A gente tem visto alguns mercados oscilando mais recentemente e com isso, claro, né, traz aquela sensação para o investidor de alguns casos quando é de queda, de angústia, né, e uma certa euforia quando o mercado é de alta, né, aquele viés de subida. Então, por que é tão importante, né, preparar a mente, estar preparado para quando essas coisas acontecerem? Então é sobre isso que eu acho que é fundamental de trazermos aqui o entendimento. Porque que às vezes as pessoas querem, né, normal, as pessoas querem a melhor rentabilidade para sua carteira, mas em alguns casos não estão acostumados, até mesmo psicologicamente, não só financeiramente, quer o retorno financeiro, mas também estar preparado, né, que há uma oscilação maior, né? É muito original, é legal que a gente queira realmente melhores rentabilidades, tá? Mas com isso, claro, vai vir também a possibilidade negativa. Certo? Então a gente tem que compreender primeiro o lado psicológico de que para eu criar as possibilidades de maior ganho, eu também existem as mesmas possibilidades de perda. Então, uma coisa muito interessante que a gente tem que ter de primeiro, né, assim, de imediato, então seria sobre os impulsos que a gente tem. Porque às vezes, para cima é bom, eu vou deixar, e para baixo é ruim, e eu também vou deixar. Às vezes existem alguns vieses comportamentais que é interessante que as pessoas costumam segurar as perdas, né? Elas permanecem, começou a cair, tô perdendo dinheiro, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. E é uma brincadeira no mercado que é o quê? Às vezes as pessoas cultivam a erva daninha e matam a plantação, né? Não tô falando que em todo caso você tem que sair cortando, né? Eu acho que cada caso cabe analisar, e por isso que o psicológico é tão importante. Por quê? Porque você tem que manter uma disciplina dentro do seu planejamento. Então, se você traça, olha, eu estou fazendo esse tipo de coisa por causa disso, e isso fica claro para você de uma forma com que você tenha anotado, ou que você tenha, né, de praxe dentro da sua carteira de investimentos. E aí você fica com um psicológico mais tranquilo. Você fica, olha, eu sei o que eu estou fazendo. Quando eu quis escolher este tipo de ativo, eu escolhi por este motivo, e logo eu consigo manter dentro do meu planejamento e dentro da minha disciplina de continuar, se for o caso, né, de colocar até mais recursos naquela oportunidade de ter ficado mais barato. Mas essa capacidade de tomar uma decisão mais analítica, mais fria, ela é fundamental que você tenha o amparo psicológico de fazer isto, né? A tomada de decisão, ela nada mais é do que o ambiente onde a sua mente está limpa para poder tomar uma decisão, uma melhor decisão naquele momento, naquela situação. Então, dentro do seu planejamento, você tem lá especificamente os prazos, e com isso, com esse prazo, você tem tranquilidade dentro do seu psicológico, dentro da sua cabeça, de falar que o meu prazo de maturação para este investimento é X. Olha, o quanto eu espero de retorno dentro dessa volatilidade do quanto está chacoalhando é Y. Então, isso que é legal da gente olhar no dia a dia. Então, tenho que estar preparado antes de colocar aquele recurso naquele ativo. Então já tem ativo que tem menor volatilidade, uma renda fixa, ok, então já tenho mais ou menos um psicológico preparado para aquilo ali. Bom, se eu quero ativos que têm uma grande volatilidade, ele também
pode me dar, né? Existe essa possibilidade, nada é certeza, ele pode me dar um retorno maior, mas também pode me dar um prejuízo, né? Então eu acho que esse entendimento ele é fundamental para consolidar o início dos seus investimentos, né? Então eu acho que isso traz essa tranquilidade. E, não diferente, a gente tem certos vieses comportamentais dentro daquilo que a gente tem visto. A gente tem a nossa euforia, a nossa sensação de controle do gênero. Um ativo está só subindo, 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 ele vai continuar subindo. A gente acaba tendo o primeiro que eu falei, que foi o impulso, né, de achar que há uma continuidade nesse tipo de processo, de que sempre vai ser assim, e nem sempre é, tá? Então esse é que é o grande segredo. Vai ser volátil, já saiba que vai ser volátil, e psicologicamente você estará mais tranquilo diante da consciência que você já teve desde o início, né? Então é fundamental que tenha preparo psicológico, que tenha certeza, que tenha noção, né, de que aquilo pode acontecer, porque a gente tem uma ilusão de controle muitas vezes. Eu coloquei nisso aqui, eu vou fazer isso, determinadas escolhas, eu vou diversificar colocando uma parte menor, mas mesmo assim a gente não controla o mercado. A gente não sabe se amanhã o dia vai ser nublado, se ele vai ser só ok. A gente tem uma previsão, mas certeza não tem. Então a ideia que eu gosto de sempre trazer é: eu me preparo para os cenários que podem vir a acontecer. E não o contrário, não eu ficar especulando quanto o mercado ou o que vai acontecer no dia seguinte. Então perceba que aquilo que eu não controlo, que seja o mercado, eu largo para lá. Não é o item que eu tenho que estar psicologicamente pensando nele ou preocupado com ele. O que eu tenho que estar preocupado é o que eu estou fazendo e como estou fazendo. Porque a partir disto é que eu tenho condições de me preparar psicologicamente também e posicionando dentro da sua carteira e alocação de ativo aquilo que é melhor para vocês. Um exemplo no dia a dia olha, eu vou sair no meu dia a dia, existe uma previsão de chuva, então você vai lá e coloca lá sua sombrinha, seu guarda-chuva, sua capa, na sua mochila, na sua pasta, na sua bolsa. Você se preparou, você não sabe a condição futura, mas você está preparado fisicamente para alguma condição que vai acontecer no futuro. E não diferente, você já colocou na sua cabeça, falou, olha, pode acontecer de eu ter que usar o meu guarda-chuva, por exemplo. Então você estar preparado para aquela situação que pode vir a acontecer, ela é fundamental. E por isso que é tão importante a consciência do seu planejamento e manter a sua disciplina, tá? Porque é um critério muito legal e a gente não acerta sempre. É muito importante porque o mercado ele é dinâmico, ele tem o seu dia a dia, a gente não sabe o dia de amanhã, então com isso a gente também não vai acertar tudo, né? Igual eu falei, a gente se prepara para possíveis cenários. E claro, assim, por mais que a gente se prepare para 2, 3, 4, pode acontecer um quinto. Então a gente não vai acertar sempre. E aí é importante estar consciente disto também, porque no momento em que acontecer, a gente já tem aquele, é nesse momento que eu preciso estar mais equilibrado ou realocar ou ajustar alguma coisa para que eu possa passar por essa turbulência, tá certo? Então, às vezes alguns gostam de falar, fulano deu sorte. Não, às vezes é um preparo que ele tem ali, tanto psicológico e tanto de acerto na decisão naquele momento, e que ele tem um certo êxito nesse processo. E claro, gente, é muito importante, eu acho legal, que é o seguinte, existe a percepção que você tem sobre as coisas. Eu vou dar um exemplo. Eu saí aqui e fui ali daqui do lado e vi um monte de gente consumindo água. Agora eu vou falar que o mundo inteiro está consumindo água? Não, eu tô muito selecionado no ponto de vista onde que eu estou rodando e não no mundo inteiro. Então a gente tem que ter esse preparo, essa diferenciação do que está acontecendo no real
e naquilo que é a minha percepção, tá? Então, tentar trabalhar esse lado de entendimento, de não se fechar somente aquele conhecimento que você viu ou que você tem e se embasar em algumas atividades ou até mesmo em números, né? A parte econômica ela não é uma ciência exata e por isso, né, acaba que os engenheiros se envolvem um pouco mais e também captam esses números para trabalhar melhor e fazer com isso com que a gente tenha mais dados, mais informações apuradas para a tomada de decisão. Preparem bem o psicológico antes, eu acho que esse recado é bom de ser dado, principalmente em um mercado que está crescendo, que tem um número cada vez maior de pessoas buscando por ativos de renda variável. Então é fundamental que saibam logo que tem que ter o preparo psicológico para também suportar as oscilações do dia a dia. É ver aquele capital oscilando. Se você agir por impulso, se agir por determinados vieses ou por efeito manada, que foi o post que eu fiz hoje, então tomem muito cuidado para não cair nessas condições que podem ser, né? Por isso que eu falo pode, porque não é certeza, porque pode ser prejudicial para o seu patrimônio no longo prazo, tá certo? Pessoal, então já manda para a galera que está começando a investir, que está preocupado, que ainda não acordou ali, que precisa estar preocupado e bem preparado psicologicamente para poder entender e principalmente entender que no longo prazo, né, é que são os melhores cenários a seu favor, tá certo? A gente encerra por aqui o vídeo, então até a próxima. Tchau!